E aí galera, beleza? A gente vai falar aqui hoje sobre a conclusão na redação modelo Enem, tá certo? A gente vai falar sobre como fazer essa conclusão, o que é que a gente pode colocar, o que a gente não deve colocar sobre pena, né? De receber alguns pontos a menos, tá certo? Então é o seguinte, é algo obrigatório na sua redação modelo Enem você fazer o quê? Você colocar uma tese, você colocar os argumentos que vão fundamentar a tese e no final você tem que colocar isso, você tem que colocar uma proposta de intervenção, tá? Nos seus últimos parágrafos, né, ou então no seu último parágrafo, você tem que apresentar uma proposta de intervenção. O que o Enem quer é que você mostre uma maneira, né, de solucionar o problema exposto lá pelo texto, né? Então, quando você fala nesse último parágrafo, geralmente fica na dúvida como fazer essa proposta. A gente vai ver aqui algumas situações e também analisar um exemplo, tá certo? O que acontece? A gente tem aqui, então, tal proposta. Essa proposta, o que você tem que fazer? Apresentar uma solução para o tema exposto. E não se esqueça, né? Essa proposta ela tem que respeitar os direitos humanos. Professor, mas já ouvi falar aí tal, não sei o que os direitos humanos agora eu posso desrespeitar. Olha, né? Não é que você pode fazer isso, não. Você não pode fazer de maneira alguma. O que é que mudou em relação ao ano passado? Anos anteriores, se você colocasse qualquer coisa na sua redação, não só obrigatoriamente na conclusão, mas qualquer tipo de fato, pessoal, que desrespeitasse os direitos humanos, por exemplo, apoio à violência, questões de preconceito, xenofobia, homofobia, né, e por aí vai. Qualquer tipo de ideia que você coloque na sua redação que vai desrespeitar os direitos humanos, a sua nota da redação inteira era 0, tá? Isso mais foi antigamente. Do ano passado, né, 2017 para cá, o que a gente vai ter agora? Você zera, mas apenas a competência número 5, que é a responsável por observar a proposta de intervenção. Então, se você coloca, por exemplo, qualquer proposta que apresente uma incitação à violência ou então questões que vão contra aos direitos humanos, a nota da competência 5 vai ser 0, tá? Você não vai tirar mais 1000, por exemplo. Você não zera a redação inteira, mas também não tira 1000, né, nessa situação, tá? Mas, de qualquer forma, coloca uma proposta que respeite tais direitos, né? A gente não resolve um problema acabando criando outro, tá legal? O que acontece? Como é que a gente pode fazer, então, uma boa proposta? Olha, essa boa proposta ela é fundamentada em detalhes. Então, a sua redação, lá no último parágrafo, ela tem que apresentar uma proposta detalhada, porque tu não vai conseguir resolver, ou pelo menos convencer o leitor de que aquela proposta, ela, de fato, é uma proposta boa, né, ou válida. Tu tem que colocar ali de maneira, assim, essencial 4 elementos, né, ou então tu tem que responder, de fato, 4 perguntas. Como assim, professor? Por exemplo, ó, a ação interventiva, né? O que significa isso? A ação interventiva, ela consiste no que fazer para resolver o tema da redação. Então, quando você coloca, é necessário fazer isso, é importante tomar tais medidas, né? E por aí vai, quando você coloca isso, significa o quê? Você está mostrando para o teu corretor qual é a ação interventiva em relação ao tema do teu texto. Você vai responder a pergunta, o que é que eu vou ter que fazer? Então, o que é que eu estou propondo aqui para resolver ou para amenizar, de fato, o problema, tá certo? Só que essa ação interventiva, ela deve vir, de maneira obrigatória também, acompanhada de um agente social. Como assim, Cláudio? O agente, né, social, ele representa quem vai fazer essa ação interventiva, por exemplo. Então, se tu fala que é importante investir na educação pública, na saúde ou na segurança pública, você vai dizer que vai fazer isso, tá? Só que, geralmente, o que é que o povo faz? O pessoal tem a mania, né, tem um costume de colocar o governo como principal agente social, né? Tá errado? Não é que tá errado, mas como eu falei anteriormente agora, né, a gente tem que detalhar a redação. E tu colocar apenas a palavra governo, pessoal, isso não vai, de fato, detalhar nada. O que é que você tem que fazer? Se eu penso na palavra governo, você vai ter que especificar. Por exemplo, se eu estou falando de um problema educacional, como foi em 2017, você tem que colocar um ministério que é responsável por tratar de assuntos da educação. Estou falando do Ministério da Educação. Se eu estou falando aqui de alguma situação que vai envolver, por exemplo, uma criação de uma lei, aí tu fala poder, no caso, legislativo. Se eu vou fazer algum tipo de julgamento, você coloca lá poder judiciário. Se eu vou executar, poder executivo. Mas não coloque a palavra governo de maneira geral.
faça especifique, né, detalhe qual parte do governo está fazendo referência, por exemplo, tá? Se tu pega algum tipo de proposta que vai fazer algo a nível nacional, coloca lá, governo federal, mas evita colocar somente a palavra governo, tá certo? Então aqui tu vai ter agente social que vai fazer o quê? Tal ação interventiva, tudo bem? Do outro lado, a gente pode ver aqui em cima o seguinte, né? Além de tu colocar uma ação interventiva e um agente social, vai me dizer como essa proposta ela vai ser feita, né? Como será feita essa proposta, por exemplo, né? Então, tu tem que me dizer o modo como isso vai acontecer. Dizer que só vai investir na educação por meio do Ministério da Educação também não responde no caso da tal pergunta. Tu vai me dizer como, né, o Ministério vai fazer tal investimento, por exemplo, porque tu tem que explicar, tu tem que especificar, tu tem que detalhar o modo de como essa proposta vai ser realizada, tá bom? E por último, tu tem que colocar quais são os possíveis efeitos, né? O que você espera, por exemplo, quando propõe, né, tal solução, quando você prega lá, de fato, uma proposta de intervenção? Então tu coloca assim, né? Tu tem que mostrar quais são os possíveis resultados, né? Ou então as suas expectativas em relação ao problema. Será que essa proposta ela vai resolver o problema? Ela vai amenizar o problema a curto prazo, a longo prazo? Tu tem que colocar isso para detalhar, de fato, a sua solução, tá certo? Então, para tu fazer uma redação que tem uma nota 200 lá na competência número 5, tu tem que apresentar esses 4 elementos de maneira detalhada, tá certo? Isso é primordial. Se não fizer isso, a nota ela não chega, né, a tal pontuação, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma redação do ano passado, como eu já disse em outros vídeos. Você pode encontrar isso na cartilha de redação do Enem que o INEP divulga, tá certo? Você pode entrar no site do INEP ou então mesmo lá no Google e por aí vai. Procura cartilha de redação do Enem, digita lá, tem um arquivo pequeno, você pode encontrar as amostras de redações nota 1000, né? E por aí vai. Então é o seguinte, ó. Isso aqui é um exemplo de uma proposta, né, do tema que fala dos desafios, né, da formação educacional dos surdos no Brasil. Olha o que a pessoa vai dizer, ó. Daqui a pouco eu comento. Portanto, indubitavelmente, né, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, né, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, né? Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador a fim de que a comunidade escolar e a sociedade, no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Então veja que temos uma proposta aqui que de fato ela apresenta alguns elementos detalhados, né? É uma proposta que de fato ela consegue mostrar também o quê? Convencer o leitor de que isso, né, vai ter algum tipo de resultado esperado, tá certo? Vamos por partes, né? Se a gente pensar assim, ação interventiva, né? Onde é que está isso aqui, Cláudio? Vamos ver aqui no início, ó. Quando a pessoa começa o parágrafo, ela está concluindo a sua ideia. Então, quando ela fala, portanto, indubitavelmente, né, sem dúvidas, medidas são necessárias para resolver esse problema. Tipo, tem que fazer alguma coisa. E a pessoa vai começar nem colocando a ação interventiva, mas vai colocar o agente social. Cabe ao Ministério da Educação. Então, isso aqui que está entre colchetes, né? O colchete amarelo, o que acontece? A gente está vendo que o agente social aqui é o Ministério da Educação, ou seja, é o governo, só que especificamente falando do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação vai criar o quê? Vai fazer o quê? Vamos ver aqui então qual é a ação interventiva que vai estar na cor vermelha. Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Então isso aqui, pessoal, é a ação interventiva que vai ser feita por um agente social que é o Ministério da Educação, tá? Só que, como eu disse, eu vou ter que explicar como isso aqui vai acontecer, por exemplo, o que vai acontecer agora, né? Então, eu vou criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual, né, promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Isso foi o modo como a pessoa colocou que tal proposta vai ser realizada. Então, está vendo que ela está detalhando tudo aquilo que ela pode. E no final, ela vai colocar o quê? Quais são os resultados que ela espera ou então as expectativas, né? Uma vez que, né, esse é o efeito, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador
a fim de que a comunidade escolar, a sociedade, no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Então, está vendo que o efeito aqui é provocar um sentimento, uma sensação de conscientização. Então, veja que essa proposta de redação aqui, meu cara, a solução, na verdade, essa proposta, ela é bem detalhada, ela apresenta os 4 elementos ali de forma bem explicada, né? Específica e por aí vai. Então, a sua proposta, ela tem que ser pelo menos, né, semelhante a esta, né? Tem que ser detalhada, tem que apresentar elementos que vão, de fato, convencer o leitor daquilo que você está pregando, tá certo? Então, para a gente finalizar aqui, tal proposta, de novo, respeito aos direitos humanos e detalha a presença desses 4 elementos. Você tem que fazer isso de maneira organizada e não fique preocupado em colocar muitas propostas, tá? O Enem, pessoal, ele não está preocupado com quantidade de propostas, ele está preocupado com o que, professor? Com o detalhamento. Em muitos anos, o que acontecia? A gente tinha várias pessoas colocando inúmeras propostas, mas acabava que não explicavam nenhuma, né? Eles não explicavam nada, só colocavam uma proposta, colocavam mais outra e por aí vai. A gente não está falando aqui de quantidade, mas sim de qualidade. Então, coloca uma proposta só, por exemplo, mas detalha isso bem, né? Para que você tenha aí, de fato, uma nota próxima lá da nota 1000, beleza? Então, por hoje, meus caros, no mais, é isso, tá? A gente acaba se vendo por aí em outros vídeos. Valeu!